Capítulo 8. Os alimentos oferecidos aos ídolos. Agora vou tratar do problema dos alimentos oferecidos aos ídolos. Na verdade, como se diz, todos nós temos conhecimento. Porém, esse tipo de conhecimento enche a pessoa de orgulho. Mas o amor nos faz construir na fé. Pois, a pessoa que pensa que sabe alguma coisa ainda não tem a sabedoria que precisa. 3. Mas quem ama a Deus é conhecido por Ele. Quanto a comer alimentos que tenham sido oferecidos aos ídolos, nós sabemos que o ídolo representa uma coisa que realmente não existe. Existe somente o Deus. Pois existem são chamados de deuses, tanto no céu como na terra. Como também existem muitos deuses e muitos senhores. 6. Porém, para nós existe somente um Deus, o Pai e Criador de todas as coisas, para quem nós vivemos. E existe somente um Senhor, que é Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas, e por meio de quem nós existimos. Santíssimo Deus, Pai eterno, Sua palavra está sendo lida nesta hora. Eu peço, através do Teu Espírito Santo, que a Sua palavra nesta hora de graça. Mas que toda a comunidade tenha a palavra viva, nesta hora. Porque eu quero que saia daqui agora, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus e Pai, eu peço ao Senhor que nos ajude nesta hora. E em nome de Jesus, eu já te agradeço. Amém. Graças a Deus. Versículo 3 diz assim: mas quem ama a Deus é conhecido. Como eu disse no início, nós estamos vivendo dias espiritualmente batalhosos, de adoração a festas carnais, de adoração às obras da carne, de adoração ao adversário de Satanás. Sua porta, todos os demônios se alegram, porque isso é uma festa. Foi o próprio maligno no passado que trouxe essa festa carnal e veio através de algum sacrifício que era feito aos deuses daquela época. Então era uma festa banal, uma festa de orgia sexual, era uma festa em que eles comemoravam, eles comiam vários dias, várias noites, em que havia sacrifícios humanos, havia o beber do sangue, havia os rituais malignos, e isso, com o passar do tempo, foi se encaixando como uma cultura, como uma tradição. Eu não disse esses tempos atrás, mas saiu da tradição. Nós não vivemos mais tradição, nós vivemos a verdade de Cristo, e nós dominamos a nós. E é tradição para nós, a verdade do Evangelho. Às vezes eu não vou conseguir falar porque essa é uma crente. Eu estou com 4 pontos na boca para não dar uma bênção, tá? Então, às vezes vai dar uma puxada aqui e uma freada, tá? Mas é a luta da semana que eu tive. Mas glória a Deus, precisamos nós. Então, eu vim dizendo. Então, foi uma coisa enxertada para tirar o homem da realidade. Festas que vêm comunhão desde dezembro, janeiro, fevereiro, e aí vai, depois vem Semana Santa, e aqueles que pularam feito um trem, aí agora que é noite santíssima.
deixa de comer o alimento, dizendo que vai ser perdoado o pecado, aí, sabe, vai misturando tudo. Aí daqui a pouco já começa a falar de coelho, aí já muda com corpo de e vai misturando as tradições. E por isso o homem vai se enganado. Vai deixando de adorar o Deus verdadeiro na sua prática para adorar tradições, para andar naquilo que o homem quer e a sua carne se satisfaz. Mas quando nós viemos para Cristo, nós temos uma nova vida. Por quê? Porque a vida velha passou. Eu não sou mais a vida agora em Cristo. E a palavra de Deus enfatiza que nós somos servos. Eu não leio Isaías. Eu fiz porque meu servo são dois. Eu fiz porque meu servo não serve meu servo. Servo é o quê? Aquele que serve. Então o servo ele não dá opinião. O servo ele ouve e obedece. Nós somos servos do Todo-Poderoso. Se ele diz que sim, como o pastor Leandro, se nós somos quentes, aleluia. Se nós somos frios, aleluia. Mas se nós somos mornos, até Deus nos duvida. Tem um diabo aceita que é mais ou menos. Ou é de Satanás, ou não é. Ou é de Deus, ou não é. Então, o que eu quero trazer para você? Aquele que ama a Deus é o filho de Deus. Por quê? Porque Deus sonda o coração. Deus sabe os intentos que está aí. Deus sabe a sua vontade verdadeira. Deus sabe que tu é abençoado. Deus não é respondido. Então aquele que ama a Deus, Deus porque aquele que diz que ama a Deus, mas não pode falar de Deus, o Senhor, então como é que Deus vai ver uma pessoa que está morta? Deus não fala com o outro. Deus fala com o vivo. E Ele nos deu vida. Por isso Ele tem falado conosco, diretamente, direto da sua palavra. Vem aqui, um lê no começo, depois quando eu anuncio, o outro lê, e quando eu anuncio, o outro lê, e quando eu anuncio, o outro lê, e quando eu anuncio, o outro lê. Por quê? Para não ficar só em autonomia. Não fica na autonomia, não fica na autonomia. Não viu nada. Não, por que lê? Para você ir ligando o que Deus está falando de do começo ao final do mundo. Aí afora a gente não vê isso. Você pode ir em todo lugar, não tem isso. É cantar, deu tchau, adorou, tchau. Mas aqui não, a gente canta, vê. E a palavra de Deus é mais importante nessa terra. O maior cantor aqui, se não ler a palavra, de nada adianta o culto. Porque se não ler a palavra, Deus não falou. Ah, mas falou cantando. Quem falou você? Se o louvor é para Ele, Deus falou cantando. Você que tem que prestar louvor a Ele. Deus fala quando a palavra de Deus é dita. Para ser entendida. Senão Deus não falou. Senão é só balela. É só encontro. Encontro de casais, encontro de jovens, encontro de Deus. É uma encontreira que Deus uniu. Mas encontro com Deus não tem. Então a gente vem encontro que tudo é culto disso, culto da flor, culto não sei do que, mas o culto para Deus. É isso que eu digo para você. Estão cultuando Satanás nas avenidas, nos salões, nas orgias, nas drogas, na bebida, oferecendo marchinha, música para ele. Falamos. Enquanto a corja está aí, olha, foi assim que ele chacoalhando por ele, para Satanás. Todo lugar que você vai, está uma musiquinha, uma marchinha, uma coisa e tal. E as igrejas estão lá. Eu povo de Deus. Nós somos chamados para ser do céu. Nós somos chamados para adorar a Deus. Nós somos chamados
chamados servos, filhos de Deus. Nós somos chamados para servir ao nosso Senhor. Nós somos chamados para glorificar o nome dele. Você tem que dar glória a Deus, você foi escolhido. No meio dessa multidão, você foi escolhido para adorar a Deus, para ser um servo de Deus. Isso é honra. Sermos embaixadores do nosso Senhor. Porque aquele que ama a Deus, Deus se conhece. Deus conhece. Porque ele é chamado para as grandes e boas obras. Então, quem ama a Deus, não precisa ficar lendo a cartilha todo dia, ensinando a mesma coisa para ele. Todo dia, a mesma coisa. Porque ele ama. Sabe, como Paulo veja, falou desde o início aqui, nós já conhecemos, sabemos que a carne sacrificada a ele, não devemos fazer parte. Então isso já é um conhecimento para nós. Isso não nos faz maior do que aquele que não sabe. Isso não nos dá o poder de ser maior do que aquele que não sabe. Não, isso nos dá o quê? Nos faz ser menor ainda do que aqueles que não sabem. Por quê? Porque aqueles que não sabem estão sacrificando a ídolos na festa deles e fazendo de todo o são passado noite, passado dia, e para isso usar para Satanás. Ele faz com toda força. Mas nós não sabemos, nós não vamos ele deixando de fazer o que é verdade, deixando de fazer a obra de Deus com alegria, deixando de cultuar o nosso Deus, deixamos de orar à noite, deixamos de buscar nossa família, deixamos. Mas eles estão fazendo. Olha a festaiada que eles preparam o ano inteiro para fazer adoração a Satanás. Coloca o dinheiro no bolso. Não reclamam. O governo ainda ajuda eles. Porque o governo maligno também. Seria o esforço que eles fazem para adorar o Deus deles. Deus, Deus. O nosso esforço para adorar o nosso Deus. O nosso Criador. Nós fazemos o ano inteiro deles. Quando eles fazem lá as suas fantasias, os seus despachos, porque todo ano eles fazem, todo mês eles têm que fazer para adorar o meu Deus. Aí chega para a festa. Eu pergunto a você, quando é que há festa do céu para o nosso Deus? Arrependimento da conversão. Esse ano que passou, quantas festas no céu nós vemos lá? O que você fez para o seu Deus? Esse ano que passou. É isso que eu quero dizer. Nós temos que promover festa no céu. Sabe como? Levando as pessoas ao arrependimento, ao conhecimento. Como abrindo minha boca. Quando eles preparam a festa do ano todo para Satanás, nós temos a nossa oportunidade, todo dia Deus nos coloca perto de alguém que está necessitado. Mas vai preparar a vida naquele dia também. Vocês estão vendo mas quando a gente vai ver, eu quero, eu preciso, eu necessito. Você é egoísta. Não foi para isso que Jesus morreu na cruz. Não lembra que ele deu? O Pai mandou o Filho a sofrer por nós para a salvação da humanidade. E hoje nós estamos nele. Qual o desejo de Deus? Salvar aquele que se abre. Para que haja festa do céu. Você quer dar festa para Deus? Não é ser bonzinho. Vai vir na igreja e vai cantar bonito. Quer ganhar almas? Quando você ganha alma, você recebe galardão do céu. Tesouro do céu. Quando Bilal leu que nós temos que fazer algo para o céu, é isso. O tesouro nosso tem que trabalhar no céu. Esse é o obediência, galardão. Então, o Pai conhece aquele que o ama. O Pai, você não precisa falar para ele.
do livro. O filho, quando ama, ele acaba de comer e põe na pia, até lá o prato dele, lá no copo dele, tá? A roupa dele não vai espalhar, lá no banheiro, não, vai lavou a casa, não, o filho que ama o pai vai fazer bagunça. O filho que ama o pai ou a mãe faz isso. Então no trabalho, ele ama o pai e a mãe dele, ele é zeloso também. Por quê? Porque se ele faz, ele ama o trabalho. Por quê? Porque não precisa ninguém fazer, porque isso já está Glória a Deus. Irmão, vou falar. Todo dia, quando eu termino o trabalho no sul, eu lavo as roupas. Tem lugar que eu preciso. Não é só passar o pano na mesa e passar o pano no chão. Mas eu falei, isso para mim é torquice. E a sangue, a gente passa por ele. Lava a sangue. Aí a menina falou, mas você lava todo dia? Né? Porque o menino aqui só limpava uma mesa, né? Que passava por uma pessoa. Eu falei, por isso que ele estava onde ele estava. Por isso que ele está onde ele está hoje. Honra pai e mãe, honra patrão e empregado, honra a igreja, honra. Por quê? Porque a honra ela vem do coração. Ela vem da mente, ela aprende pra ti. O pai conhece quem ama, faz as coisas de Deus com alegria. Vem adorar a Deus com alegria. Não vê o dia de vir adorar a Deus. Procura chegar na igreja antes da oração, antes do louvor, porque ele quer chegar primeiro para adorar a Deus. Ele faz o possível acontecer. Luta para chegar. Então quem ama a Deus, Deus não conhece. Por isso que as coisas acontecem. Porque Deus conhece. Então o filho que ama o pai, ele faz o possível para fazer isso também. Quando chega em casa, ele vai limpar alguma coisa, ele vê sujeira no banheiro. Quando ele sai cedo, ele olha o coberto, eu dou a minha coberta até hoje. Não tem coberta, meu irmão. Vou lá, então, o filho não tem coberta. Quando o pai entra, a mãe entra, aí uma pessoa desobediente, mas Deus fica falando, ele fala com o desobediente, ele não fala com o desobediente. A pessoa obediente, Deus fala uma vez, com Cristo ele falou uma vez. Você lembra o Cristo na terra? Quando ele deu aqui, ele falou Jesus, ele falou, vai lá, você vai sofrer isso, pronto, 3 vezes, ele faz o eu faço o que meu pai me ordenou. O homem enchia a cabeça dele, não, o Senhor está me vendo. Então, para Deus, nós somos servos. Então, Deus falou uma coisa, irmão. Não, esse gato, na igreja, não é assim, nós não devemos, eu deveria assim. Por quê? Porque Deus falou. Nós estamos há 8 anos, Deus falando. O que nós estamos fazendo? Deus fala, vim pregar o Evangelho. Cadê as almas? Ganha. Passou o ano inteiro. Não se preocupou, ganhou uma alma. E vem correndo, sei lá, por lá. Vem correndo, não vai lá. Ninguém está aí. Que obediência é essa? Ele fala, andai, sujeitados à minha palavra. Resiste ao diabo, ele vai fugir de nós. Estamos resistindo? Está sujeitando a Deus? Isso para mim também. Não adianta eu dizer assim, eu falo assim, eu não mereço viver. Não mereço. Você vai ficar vivo, deixa eu pegar uma merda, e corrigir sua vida.
você me enganar, não. Isso aqui, irmão, é um alimento, são alimentos sacrificados a Deus. Nós fazemos o alimento dele. A vontade que você faz dele é o alimento que faz ele crescer. Cada vez mais. Quando você diz não para ele, você está matando de fome. Quando você não peca, ele não vive, irmão. Ele morre. Por quê? Porque se alimenta do reino do pecado. Ele se alimenta da desobediência. Ele se alimenta. É assim mesmo. Tá bom para Deus mesmo. Ele gosta disso. Eu falo assim. Tá bom para Deus mesmo. Nossa, você é para Deus. Tem que ser o melhor. Tem que ser o primeiro. Tem que ser de toda a força, de todo o ânimo, de toda a coragem, de todo o teu espírito, de toda a tua alma. Então é a tua vida. Porque é para Deus. Eu já ouvi isso. Mais isso. Mas não, Deus entende, é para Deus mesmo. Então se é para Deus, você vai cantar. Olha, e saia, e saia, e saia. Se é para cantar de mulher, é para cantar na casa. Mas se for para Deus, lute para cá. Não faça de qualquer jeito. Porque Deus, Ele te fez perfeito. Deus, Ele derramou sangue por você, fez o teu sacrifício perfeito. Não foi de qualquer jeito. Ele não foi lá com uma porquinha. Ele não foi lá pegou um carneirinho que nem esse argentina lá no meio. Não, Ele se ofereceu a si próprio. Ele se preparou e fez se ofereceu em sacrifício vivo para nos salvar, irmão. Deus conhece. Aí você começa a observar. Por que não foi? Por que não vai para frente? Por que não levanta? Porque Deus é ruim? Ou porque eu não tentei assim, não tentei? Não. Porque Deus conhece. E nós não lemos. O Senhor é meu pastor. Quando Ele conhece, não Ele sustenta. Ele está com você. Ele destrói muralhas. Mata o exército. Por aquilo. O Senhor está morrendo. Ele é o único filho para morrer no céu. E hoje nós dizemos que amamos a Deus. Amamos. Quando nós deixamos que as coisas do mundo, o manjar do mundo, o desejo do mundo, enche o nosso coração, a nossa mente. Isso é amor a Deus. Se Ele diz para nós também, o amor verdadeiro de Deus obedece a sua palavra. Que doa, que dói em você mesmo, que machuca o seu desejo, sua vontade. Eu queria tanto, eu não posso, eu não vou, por Deus eu não vou. É isso que Deus quer. Porque se não te machucar, não tem valia para Deus. Porque Ele disse, então tem sacrifício. E tudo que nós vamos fazer, quer que você vai fazer? Você está fazendo para Deus, como se fosse para o Senhor. Então aí a gente deixa de mentir, a gente deixa de enganar, de defraudar, de prostituir, de adulterar, de ser infiel. A gente deixa de ser palavrão, a gente deixa de ser arrogante, a gente deixa de ser ansioso, a gente deixa de ser. Porque o que nós vamos viver em mim. Então eu não posso mais ser nada. Tudo é Ele agora, para Ele. Enquanto eu não entender isso, eu vou ficar sofrendo nessa terra. A vontade de Satanás, eu vou estar sacrificando aos ídolos. Porque são os ídolos que adoram a carne. E nós somos constituídos em ídolos de Deus. E a palavra toda Deus. Não seja crítico, Deus. Não seja mentiroso, Deus. Porque Deus te mata. Deus te mata, irmão. Porque a vontade é cortar a lançada no fogo. E aquele que é frio já morreu faz tempo, está fora. Mas aquele que está em Cristo, mais ainda, adore mais ainda. Creia em Deus, cria coragem, prega o Evangelho. Anuncie o reino de Deus onde você estiver. Não alguém doer, se a pessoa mostrar amém, mostrar amém.
erro, na mentira, no engano. Foi covarde para os homens, mas para Deus ele foi perfeito. E não botou uma mentira em si. E nós? Seus cristãos feitos. Ansiedade, distúrbio mental, falta de sono. Não pode, irmão. Por quê? Porque ele já levou sobre si tudo isso. Quando nós cremos, ainda que o nosso corpo padece, do quê? Porque nós trabalhamos. Vamos lá, levantamos cedo, vamos trabalhar, de repente o serviço da solução. De repente é o peso, não está legal, de repente o prazer está louco, então eu estou sentindo aqui, mas aqui estamos nós. Isso não é corpo, ele me faz sofrer. Agora eu vou ficar em casa, porque minha perna está doendo, porque o dente foi operado, aí eu está aí, me operou. Se eu morrer hoje, não vai enterrar assim mesmo, que eu vou para o céu, com dente ou sem dente, com perna ou sem perna, que o que eu quero é morar com Deus. Aleluia. Tudo isso. Glória a Deus. Quando você entender isso, você vai na tua vida. Deus é Cristo. Ele nos concede, mas nós somos muito como de. Então vamos arrumar a nossa casa. Aqui, dentro do nosso coração. Deus é um povo, Deus é zeloso. Deus não gosta de gente relaxada, que é em casa, que é no serviço. Você vai saber, faça bem o tempo. Seja limpo, seja como Cristo foi, e sempre será. Nós vamos aprender isso. Daqui tudo corre. O aniversário, porque o amigo que chutou nós, não tem como acordar o dia falando, eu não falei que você estava fingindo, eu não falei, joga isso na cara da gente. É assim que você leva a Deus, é desse jeito? Porra, que grite você. Eu ouvi uma palavra dessa. Cristo vive por Deus.
morte, tristeza, angústia, doenças, enfermidades, longe de Deus. Mas você veio pelo que você veio. Glória a Deus. 8 anos, chega dentro do pregador, chega para a mesma pessoa, 8 anos, a mesma palavra. E no outro irmão, é a mesma coisa. 8 anos é uma vida. Vamos mudar de vida. Vamos querer Deus. Quando a gente vê, a gente esquece. Vamos andar no conhecimento de Deus. Vamos aceitar ser filho de Deus com ordenança de servo. Mas com todo o poder é nos dado. Poder nos dá por oração. O poder é meu. Para que Deus obedece. Eu não dou. Foi o que Jesus falou. Você tem o poder. Desde que você obedece. E Ele conhece. Ele se conhece. Não é aquele que ama. Que ama Deus. Precisa Deus que ama. Obedecer a Cristo. Amar a Deus. Obedecer a Cristo. Amar o próximo de Deus. Então, quem ama, não chuta, não mente, não engana, não rouba, não trai, não é fiel. Eu só ofereci primeiro. Por quê? Aí você tem que entender. Tudo que eu fizer vai ser bom. Porque tudo que eu cantar, eu vou colher. Então, tudo que eu fizer, quer seja bem ou mal, você vai colher. Então, eu te dou a semente. Mas uma prosperidade financeira, uma prosperidade espiritual, para crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. A própria Jesus